Sou um babaca por ameaçar processar meus pais por terem feito empréstimos estudantis em meu nome? Eu me formei na faculdade há 4 anos e raramente falo com minha mãe ou pai. Talvez 2, 3 vezes por ano e, mesmo assim, apenas por alguns minutos. Eles se recusaram a me deixar praticar esportes no ensino médio ou ter uma vida social, e basicamente me excluíram de suas vidas desde que eu e mais cerca de 75 pessoas recebemos uma multa por beber em público na cidade há 7 anos, durante a faculdade. Como eu moro cerca de 800 milhas de distância, só volto para minha cidade natal uma vez por ano, seja para o Dia de Ação de Graças ou para o Natal. Na maioria dos anos, eu fico com um amigo ou em um hotel, mas no ano passado eu fiquei com meus pais. De jeito nenhum vou voltar este ano para qualquer um dos 2 feriados. Cerca de 5 meses antes de eu me formar na faculdade, meus pais compraram um barco. Eu sei que eles conseguiram um bom negócio e que têm usado muito. Eles tiraram o barco da água para a temporada no início de outubro. Eu literalmente nunca o vi pessoalmente, só através de fotos no Facebook. Na semana passada, enviei uma mensagem para o meu pai, a primeiro contato desde março, e avisei que poderia voltar para o Natal. Cerca de 1 minuto depois, ele me ligou e, ao longo de 5 minutos, explicou como ele e minha mãe decidiram que, como o último filho deles estava prestes a terminar a faculdade, eles comprariam um barco. O único problema era que eles não tinham os $20.000 para comprá-lo. Qual foi a solução deles? Contrair um empréstimo estudantil em meu nome, é claro. Meu endereço de correspondência sempre foi a casa deles durante a faculdade, então eu nunca soube de nada. Por que meu pai está me contando isso agora, 4 anos depois? Porque eles não podem pagá-lo, na verdade, nunca pagaram nada. Eles continuaram colocando o empréstimo em adiamento, mas isso acabou no início deste ano. Avance para 7 ou 8 pagamentos atrasados e meu pai me diz que a única razão pela qual ele está me contando agora é porque ele não quer que eu mencione isso no Natal e ele sabe que vai entrar em inadimplência em 1 ou 2 meses. Suas palavras exatas foram: se você vai fazer um grande problema sobre isso, é melhor você não voltar para casa este ano. Ele também disse que são cerca de $25.000 que eu precisaria pagar para quitar o empréstimo. Eu desliguei o telefone e fiquei em choque por alguns minutos. Ontem, liguei para meu irmão e contei o que estava acontecendo e que eu acho que vou processá-los para pagar o que for preciso para quitar o empréstimo. Ainda não sei o valor exato, mas provavelmente vou descobrir na próxima semana. Me dou bem com meu irmão, e ele se dá bem com meus pais, e tenho certeza de que ele provavelmente falou com eles, porque esta manhã recebo uma mensagem de texto da minha mãe dizendo apenas: não nos processe. Eu respondi dizendo que ela precisaria pagar imediatamente todo o empréstimo e me mostrar provas. Ela respondeu que eu preciso crescer. Obviamente, nem vou responder a isso. O barco provavelmente vale metade do que eles pagaram por ele agora, considerando as horas que eles navegaram nele. Não sei se eles têm dinheiro para pagar imediatamente, caso eu os processe, mas acho que posso pelo menos bloquear parte de seus salários. Meu outro irmão ligou e pediu para eu esperar alguns meses antes de fazer qualquer coisa, que foi uma atitude péssima deles, mas que eu deveria dar a eles uma chance de começar a pagar. Esta atualização tem um final feliz, até certo ponto. Basicamente, o que aconteceu é que acabei tendo que fazer um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu. Meus pais não foram presos, mas foram acusados de prática enganosa. Como parte de um acordo negociado, eles concordaram em assumir a responsabilidade pela dívida e receberam 12 meses de supervisão judicial. A empresa de empréstimo estudantil removeu os empréstimos do meu nome e deixou claro que planejavam processar meus pais e a mim. Meus pais, por motivos óbvios, e eu porque me beneficiei do crime, a meu diploma. Meus pais e eu conversamos com um advogado que concordou que eles provavelmente poderiam me responsabilizar por pelo menos parte da dívida. Nosso advogado e o advogado interno da empresa chegaram a um acordo que basicamente dizia que se eu pagasse metade da dívida, eles desistiriam para sempre do direito de me processar ou tentar cobrar a outra metade de mim. Eu não estava muito animado com o acordo, mas é mais barato do que ir a tribunal, onde provavelmente eu seria considerado responsável juntamente com meus pais pelos $25.000 e as taxas do advogado. Paguei minha parte há 3 meses e parece que nunca tive empréstimos estudantis. Nada no meu registro em relação a isso. Meus pais venderam o barco com prejuízo e estão pagando o restante do saldo. Eles têm se desculpado bastante comigo por isso e acredito que estão arrependidos.
Como cereja do bolo, meu irmão me contou que eles abriram um cartão de crédito em nome dele na mesma época em que pegaram os empréstimos estudantis. Ele só descobriu quando foi comprar uma casa e o agente do empréstimo perguntou sobre isso. No entanto, isso foi pago integralmente antes que ele soubesse. Falo com meus pais talvez uma vez por mês agora, mais do que no passado, e nosso relacionamento ainda é razoavelmente bom, não é tão ruim como antes. Além disso, definitivamente não fui ao Natal no ano passado, mas acho que irei este ano. Edição sobre o motivo pelo qual eu poderia ser considerado responsável em conjunto. Meus pais pagaram 50% do meu aluguel no meu último ano de faculdade, e eu também morei com eles, infelizmente, enquanto procurava emprego, por meio ano após a faculdade. Eles pediram metade do aluguel e o retiraram permanentemente do meu histórico de crédito. É mais do que 50% do aluguel, mas eu estava cansado disso. Agora tenho um emprego que paga decentemente e queria seguir em frente. Fui péssimo em expressar isso, mas eles venderam o barco por cerca de cifrão 9 mil, a pago ao credor, eu paguei cerca de cifrão 8 mil, a um pouco mais que a metade do meu aluguel, e eles estão fazendo pagamentos dos cifrão 8 mil deles. Desculpas por não ter sido mais claro. Edição 2, talvez devesse ter contratado um advogado diferente. Só queria que isso desaparecesse sem um processo. Parece que fui míope nesse aspecto. No geral, estou bem com isso. Nunca paguei meus pais de volta pelos 50% do aluguel na faculdade, eles iam deixar para lá, mas sinto que agora compensei isso. Meu marido tem ido até a nossa vizinha em busca de conselhos, e isso me deixa desconfortável. Meu marido, Jack, tem passado muito tempo com a nossa vizinha, Sophie. É importante destacar que Jack e Sophie tiveram um caso quando ela tinha 19 anos, ele estava com a ex dele e ela estava com um ex-namorado na época. Sophie é viúva, pois o marido dela faleceu em 2021. Jack e eu também nos casamos em 2021. Jack e Sophie permaneceram amigos após o caso, em parte porque suas filhas eram e ainda são amigas, elas são melhores amigas desde a escola primária. Temos tido alguns problemas no nosso casamento e estamos fazendo terapia há 6 meses. Eu mencionei na terapia que a amizade dele com a Sophie me deixa desconfortável por causa do caso que tiveram no passado. Jack argumentou que ela é apenas uma amiga e que nenhum deles tem mais aqueles sentimentos, e que a Sophie não está interessada em ter um relacionamento romântico porque ninguém se compara ao falecido marido dela, e isso aparentemente foi o que ela disse a ele quando ele sugeriu arranjar um encontro com um colega mais jovem que demonstrou interesse por ela. Há muita interseção entre o trabalho dela e o dele, o que é uma das razões pelas quais eles continuaram próximos. Na última sessão, Jack admitiu que tem buscado conselhos com a Sophie. Ele tem pedido conselhos para o nosso relacionamento, bem como para um problema com a filha dele. O problema com a filha dele eu entendo, pois é algo com o qual a Sophie tem experiência e ela ofereceu uma perspectiva única que realmente o ajudou. Porém, o fato de eles estarem discutindo o nosso relacionamento não me deixa confortável. Jack tem sido muito desdenhoso em relação a isso, argumentando que é o mesmo que eu buscar conselhos com a minha irmã. Não é a mesma coisa, ele teve um caso com essa mulher. Recentemente, encontrei a Sophie na cafeteria local e ela foi amigável comigo, perguntando como eu estava e como minha enteada estava se saindo. Perguntei a ela se havia algo entre ela e o Jack. Ela negou que houvesse algo acontecendo entre eles. Pedi a ela para parar de dar conselhos ao Jack, pois isso está prejudicando nosso relacionamento. Sophie disse que não vai parar de dar conselhos ao amigo dela e que não é culpa dela se estou insegura no meu relacionamento, mas ela não vê o Jack como nada além de um amigo, apesar do que eu penso. Sophie reiterou várias vezes que eles são apenas amigos e que ela não é mais a adolescente problemática que teve um caso com um homem casado, e que ela não quer repetir os erros do passado. Quando cheguei em casa, disse a Jack que não quero que ele veja a Sophie novamente. Ele discutiu comigo, dizendo que não vai parar de vê-la porque não há nada acontecendo entre eles. Ele ofereceu para me mostrar as mensagens com a Sophie, mas eu disse que não confio nele para não apagar quaisquer mensagens que sabia que me deixariam chateada. Jack ficou frustrado e disse que eu estava sendo ridícula ao acusá-lo de ser desonesto. Quando a filha dele chegou em casa, ela estava chateada porque Sophie havia mandado uma mensagem para ela após nossa conversa, dizendo para ela ir direto para casa, pois não queria que sua filha se envolvesse no que quer que esteja acontecendo entre o Jack e eu, como ela se envolveu. A filha dele ficou brava e me acusou de arruinar a amizade delas antes de subir correndo para o quarto dela, então o Jack também está bravo comigo por isso. Não tenho certeza do que mais posso fazer.
Existe alguma coisa que eu possa fazer? O fato de ele estar constantemente buscando conselhos de uma mulher com quem teve um caso me deixa desconfortável e nada que ele faça me parece reconfortante. Atualização: e nós deveríamos ir a uma sessão de terapia esta manhã, mas o Jack cancelou a sessão e quaisquer sessões futuras. Ele não quer continuar com a terapia, pois pediu o divórcio, algo que ele vinha considerando há um tempo. Aparentemente, quando ele foi falar com a Sophie pela primeira vez, era para pedir uma recomendação de advogado para o divórcio, mas ela tentou convencê-lo de que precisávamos apenas resolver nossos problemas. Jack disse que falou a ela que tinha perdido a confiança em mim e que nada que fizéssemos estava resolvendo, e a forma como tenho agido em relação a ele e a Sophie também contribuiu para isso. Ela deu o nome de um amigo que é advogado de divórcio, mas disse a ele que ele estava cometendo um erro. Acontece que, quando a filha da Sophie não veio para nossa casa conforme planejado depois da escola, foi porque o Jack havia dito a Sophie que tinha planejado me contar sobre o divórcio naquela noite. Ele desistiu de me contar depois que a filha dele chegou em casa chateada, pois não queria abalar as coisas com ela. Minha conversa com a Sophie foi apenas a desculpa que ela usou. Se eu for honesta, ainda não confio que nada tenha acontecido entre eles. Toda essa situação entre eles é estranha. Mas meu casamento acabou, então o que eles fazem não é mais problema meu. Não vou lutar para estar com alguém que mente na minha cara e diz que não confia em mim. Jack e eu estamos nos divorciando após 2 anos de casamento. Jack tem 2 filhos, mas isso diz respeito à filha dele, ela, 15 anos, feminino. No dia em que Jack me disse que queria o divórcio, contamos às crianças depois da escola. Ela ficou chateada quando soube que estamos nos divorciando e foi para o quarto dela. Ela desceu depois do chá quando estávamos apenas eu e ela em casa. Jack e seu filho haviam saído. Ela me perguntou por que seu pai e eu estávamos nos divorciando e queria saber se era por causa dela. Ela tem enfrentado problemas com um transtorno alimentar e, embora isso tenha causado algum conflito porque não conseguíamos concordar sobre como ajudá-la, não é a razão para o divórcio. Eu disse a ela que ela e o irmão não são a razão do divórcio, mas que a mãe da melhor amiga dela, a Imogen, 15 anos, feminino, é a razão. Sophie e Jack tiveram um caso quando ela tinha 19 anos, e quando o caso foi descoberto, a vida de Sophie basicamente implodiu, enquanto a de Jack permaneceu praticamente a mesma. Só para esclarecer, Imogen não é filha de Jack. Elas são amigas agora, mas depois do caso, elas apenas se cumprimentavam na rua e se tornaram mais amigas ao longo dos anos, à medida que as meninas se tornaram amigas próximas na escola. Eu disse a ela que a continuação da amizade de Jack com Sophie e o fato de ele recorrer a ela para conselhos é o motivo pelo qual estamos nos divorciando. Ela perguntou se Jack estava tendo um caso com Sophie. Eu disse a ela que Jack estava negando ter um caso com Sophie novamente, mas eu suspeitava. Ela perguntou o que eu queria dizer com novamente, então eu contei a ela que Sophie e Jack tiveram um caso quando Jack era casado com a mãe dela. Ela não tem falado com Jack desde nossa conversa. Ela também atacou Imogen, dizendo a ela que sua mãe é uma vadia e é a razão pela qual sua família está se despedaçando. Elas brigaram fisicamente na escola, o que resultou em Jack e Sophie serem chamados para conversar sobre o assunto. Na reunião, ela contou a eles tudo o que eu havia dito a ela na noite anterior e culpou Sophie por arruinar sua família novamente. Jack disse a ela que Sophie não é a razão. Jack disse a ela que o motivo do divórcio é porque ele não confia mais em mim por causa de um erro que cometi, o qual nos levou à terapia. Meses de terapia não foram capazes de restaurar a confiança dele em mim. Depois que Jack e ela voltaram para casa, ela também não está falando comigo. Jack está furioso por eu ter dito qualquer coisa a ela e por ter arruinado a amizade dela com Imogen. Jack disse bruscamente que não era da minha conta dizer qualquer coisa a ela. Ele ficou irritado por eu ainda estar preocupada com a amizade dele com Sophie e continua afirmando que não há nada acontecendo. Ele me disse que Imogen disse a Sophie na reunião que quer se mudar para uma nova escola, onde ninguém sabe que sua mãe é uma e isso foi culpa minha. Sou errada? Ela me pediu uma razão e eu contei a ela. Eu acredito que Sophie é a verdadeira razão, pois o relacionamento entre eles é estranho. Atualização, e isso explodiu mais do que eu pensava. Tanto ela quanto o irmão dela estavam cientes do beijo. Eles estavam presentes quando Jack foi informado. Eu o chamei de erro porque é assim que Jack o chama. Ele disse que não considerou o beijo como traição porque eu estava bêbada. Eu me mudei da casa desde que fiz essa postagem e agora estou ficando com minha irmã até encontrar um lugar próprio. No fim de semana,
ela procurou Imogen e pediu desculpas por ter atacado ela na escola. Parece que elas fizeram as pazes, já que ela ficou na casa de Imogen durante o fim de semana. Antes de ela sair, eu pedi desculpas a ela e disse a ela que não deveria tê-la envolvido nisso. Ela me disse que nunca me perdoaria, especialmente por danificar a amizade dela com Imogen, e está feliz que seu pai esteja se divorciando de mim. Eu ofereci pagar para as meninas fazerem algo juntas, mas ela recusou, dizendo que não queria aceitar meu dinheiro sujo. Também pedi desculpas a Jack, que me disse que era Sophie quem precisava do pedido de desculpas, não ele, pois eu tentei arruinar a vida dela sem uma única prova. Eu tentei dizer a ele que simplesmente não acreditava que ele e Sophie não estavam tendo um caso, e ele explodiu, dizendo que não há nada acontecendo com Sophie, e que ela realmente começou a namorar outra pessoa. Ele ficou sabendo disso porque ela foi pedir conselhos a ele, já que ele é a única pessoa que ela conhece que perdeu um cônjuge e voltou a namorar. Ele então me disse que queria que eu me mudasse, pois ela disse a ele que não voltaria para casa enquanto eu ainda estivesse aqui. Então é isso. Eu destruí meu relacionamento com Jack e seus filhos por causa da minha insegurança. Fui a errada. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.